Vamos falar de zoológico, sim, porque esse zoológico aqui em Varsóvia, ele tem uma história super importante, curiosa, de um casal que salvou os animais durante a Segunda Guerra. É um lugar repleto de história. Varsóvia, que é a maior cidade da Polônia, também é a capital do país e guarda centenas de relatos incríveis de sobreviventes. E os bichos também são sobreviventes da Segunda Guerra. Bom, é também uma cidade dos cavalos de lata e são esses cavalos aí que são ecológicos, que transportam as pessoas, não exploram os animais e também fazem a alegria dos turistas aí. Enfim, os bichos de Varsóvia têm um capítulo especial. Quem gosta de bicho vai gostar da história desse lugar aqui, que é o Zoológico de Varsóvia. Calma, é um zoológico sim, pausa para um aviso. Visitar zoológico é sim um assunto polêmico, principalmente para os defensores dos animais. Mas aqui é um assunto de história e também de arte, então a discussão sobre visitar ou não o zoológico é para uma outra hora. Foi na Segunda Guerra Mundial que aqui os donos desse espaço conseguiram salvar várias pessoas perseguidos de guerra, especialmente os judeus, e também vários animais. Varsóvia ficou praticamente destruída, mas esse lado foi um pouco esquecido durante a ocupação alemã. E aí, os donos desse espaço conseguiram esconder essas pessoas e também salvar alguns animais. Essa história é tão interessante que virou filme, só buscar aí e conhecer um pouquinho dessa história de gente que salvou vidas. The country is completely overrun. They're forcing Jews out of their homes. They're taking us all to the ghetto. O filme Zoológico de Varsóvia, ele é de 2017 e foi até indicado ao Oscar e tem como inspiração esse livro aqui, que é O Zoológico de Varsóvia, mesmo nome aqui em português, a história real do casal que salvou centenas de judeus e animais durante a Segunda Guerra Mundial. A Diane Ackerman, que é a autora, ela fez várias pesquisas, é um intenso trabalho de pesquisa, tem aqui uma referência bibliográfica bastante extensa. Em vários momentos ela dá um contexto histórico, e isso acontece muito aqui ao longo do livro, mas ela também explica por que o zoológico foi alvo de interesse dos nazistas. E aí ela fala que, olha, estudei o modo como o nazismo esperava não apenas dominar nações e ideologias, mas alterar os ecossistemas do mundo, até ressuscitar algumas espécies, como a vaca selvagem e o bisão da floresta. Então isso aqui é uma questão histórica, porque os nazistas tinham real interesse no zoológico, em alguns animais em especial. Ela até fala em um dado momento que ainda bem que não existia clone na época, porque provavelmente eles teriam mexido com isso. O livro ele é super descritivo, então ele fala muito do lugar, fala muito da questão histórica. O filme ele tem uma potência, uma emoção, óbvio que isso acontece mesmo, é uma linguagem diferente. Mas no final aqui do livro, um pouquinho antes de terminar, ela faz um levantamento também com entrevistas do casal, do Jan e da Antonina. O Jan, que era o responsável pelo zoológico, e o marido da Antonina, ele, em uma entrevista a um jornal israelense, ele declarou, e isso está aqui no livro, ele declarou o seguinte, que a força da mulher dele provinha de seu amor aos animais. Então, a pessoa que se arrisca tanto e que também coloca a vida do próprio filho muitas vezes em risco, mas ajudou centenas de animais e 300 pessoas conseguiu salvar da morte no meio da Segunda Guerra, quer dizer, tem que ter muita coragem, né? E aí, no fim, aqui em outra entrevista, perguntaram, né, por que eles fizeram o que fizeram, e aí ele responde, o Jan, o marido, né? A gente só cumpriu o dever que a gente tinha. Quando se pode salvar a vida de uma pessoa, tem-se o dever de tentar. Ou seja, fizemos isso porque era o certo a fazer.
Então é inspirador o filme, o livro, e nem precisa entrar num zoológico para saber a história que tem por trás dele. Maybe that's why I love animals so much. You look in their eyes, and you know exactly what's in their hearts. No fim, a história do Jean e da Antonina é um relato emocionante, um relato diferente da Segunda Guerra. Para quem ama bicho, então, ainda mais. Mas principalmente é o lado bom do humano que pode transformar, e mesmo sendo muito comum, fazer coisas extraordinárias.